Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Uma ótima sexta-feira para todos nós, uma ótima sexta-feira para os meus queridos colegas, alunos de medicina, auxiliares de médicos veterinários, os meus tutores. Bom, gente, hoje vamos falar sobre Visco Album, tá? Por isso que eu sumi 3 dias. Porque eu tenho que pesquisar muito, eu tenho que ler muito, né? São muitos artigos, muitos trabalhos, muitos jornais, experimentos, né? Então, às vezes em inglês eu tenho que estar traduzindo, às vezes não traduz, então eu tenho que ler cada página, né? Então, assim, meu cérebro estava espumando de dor, porque eu tive que ler muito para trazer a informação para vocês aqui sobre o Visco Album. Gente, o Visco Album ele já é realidade, né, para tratamentos oncológicos aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, o povo reluta um pouco, né, porque a indústria farmacêutica aqui é muito pesada, né, ela te engole. No Brasil, a gente ainda tem mais oportunidade de ter essa opção integrativa. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre cada relato de caso que eu achei, né? Eu achei vários trabalhos, gente. Claro que eu não vou colocar todos os trabalhos aqui pra gente conversar, né, da Terra. Mas eu vou colocar aqui os trabalhos mais interessantes que eu achei, a maioria deles relato de caso, tá? E a gente vai esmiuçando cada um, porque eu sei que tem muita gente que tá fazendo tratamento com Visco Album, mas assim, não tem aquela certeza dentro de si, né? Será que funciona mesmo isso? Vários médicos veterinários, colegas meus, usam o Visco Album, eles veem resultados satisfatórios. Eu já vi uma melhora de qualidade de vida num paciente meu que usou um gatinho. Agora eu tô com um paciente com mastocitoma que tá fazendo Visco Album 3 vezes na semana, né? Então, assim, essa planta, né, que é bastante promissora, ela serve para quê? Ela faz o quê? O que tem dentro dela que é tão maravilhoso assim, né? Então, vamos ver tudo isso aqui hoje. Acompanhe. O Visco Album é uma planta hemiparasitária que cresce em diferentes árvores hospedeiras. Esse tratamento surgiu em meados de 1920 na medicina antroposófica e traz até hoje resultados surpreendentes no tratamento de câncer em cães e gatos. Preparações de visco são feitas a partir do extrato de folhas, caules, brotos e frutos maduros durante a colheita de outono ou inverno. Embora cerca de 1.500 espécies de plantas sejam denominadas visco, apenas o visco de frutos brancos do norte da Europa é usado no tratamento para câncer. A planta chama a atenção por 2 propriedades farmacológicas principais na atuação do tumor. A viscolectina, que possui efeitos citotóxicos através da indução de apoptose de células tumorais, ou seja, as próprias células tumorais tiram a sua própria vida, estimula a liberação de endorfinas, promovendo o bem-estar do animal, e a viscotoxina induz a morte celular através da necrose, retardando o crescimento do tumor. Um outro benefício notável do Visco Album é a sua ação imunomoduladora, capaz de ativar macrófagos, granulócitos, células NK e linfócitos T. Através da ativação das células NK, ele consegue estimular a destruição de células tumorais. Além disso, o Visco Album reduz a expressão de genes relacionados à progressão tumoral, inibe a motilidade e a invasibilidade de células tumorais através da estabilização do DNA, reduzindo danos cromossomais e melhora na reparação do DNA do paciente. A forma de aplicação dos extratos de Visco Album são específicas para o caso clínico de cada paciente. Geralmente são injeções subcutâneas que podem ser realizadas na área do tumor ou em pontos de acupuntura. Podem ser feitas pela via intravenosa diariamente, porém, geralmente são feitas de 2 a 3 vezes por semana pela via subcutânea. Seus benefícios consistem em melhora na qualidade de vida, melhora significativa no quadro de fadiga, exaustão, sono, náuseas, vômitos, falta de apetite. Houve também aumento no bem-estar emocional com a redução da tristeza, ansiedade, depressão, irritabilidade e concentração. Observou-se ainda melhora de vigor, bem-estar funcional e diminuição da sensação de mal-estar causado pelas terapias tradicionais. O efeito principal da terapia foi o controle e regressão no crescimento tumoral, com aumento na sobrevida do paciente. Não se observa problemas em combinações do Visco Album com terapias convencionais, como a quimioterapia e a radioterapia. O Visco demonstrou efeito antitumoral em mais de 15 tipos de câncer: TVT, carcinoma de estômago, colo retal, pulmão, bexiga, cervical, uretral, pancreático, hepatocelular, mamário, colangiosarcoma, fibrosarcoma, osteosarcoma, adenocarcinoma prostático e mamário, hemangiosarcoma, linfoma, melanoma, mieloma e sarcoma de Ewing, todos relatados em casos oncológicos.
É comum apresentar sintomas brandos com o uso do visco-alvos, como cefaleia, cansaço, náuseas e febre. E no local da injeção, vermelhidão, intumescência, endurecimento e prurido passageiros. Esporadicamente, a presença de reações alérgicas. Olha que incrível, gente, o tanto de câncer que essa planta, né, parece reduzir o tumor, né, e também controlar ali, né, o aceleramento, né, do crescimento do tumor. Né? Então, além de reduzir, ela também pode desacelerar, né, ou até estagnar, como a gente vai ver aqui em um dos trabalhos, tá, gente? Então, assim, eu tô muito esperançosa com relação ao visco-albo, né? Eu nunca tinha pesquisado a fundo sobre essa planta, e pesquisando e vendo vários trabalhos, a experiência de outros médicos veterinários, dos trabalhos acadêmicos, né, acende assim uma... Às vezes o tutor chegava para mim e falava assim, doutora, e o visco-albo? E eu falava assim, usa. Mas eu falava assim, usa aí. Tipo assim, entendeu? Mas aí a gente vai lendo, vai estudando, né? E a gente acaba... Agora a resposta vai ser diferente, né? Não, usa! Usa sim. Ainda mais agora com os trabalhos que eu já vou começar a mostrar aqui para vocês, tá? Então esse aqui é o primeiro trabalho, o uso de visco-albo como coadjuvante no tratamento para o colangiosarcoma em cão, relato de caso. Tem muito relato de caso, tá, gente? Eu não consegui achar aqueles trabalhos cegados, randomizados, né, com grupos de cães, ensaios clínicos, eu não consegui achar. Um colega que tiver esse tipo de trabalho, né, manda para mim que eu vou amar. Bom, então, esse relato de caso aqui, pessoal, é de uma cadelinha, né? Ela tava com... É de uma cadela? É de uma cadelinha. Ela tava com colangiosarcoma. O que é colangiosarcoma? É um tumor, né? É um câncer de ductos biliares, tá? Então, de ductos biliares. E a causa não é muito bem elucidada, mas acredita-se que seja por causa do platinossoma, aquele verme que dá, né, nos ductos biliares, na vesícula biliar, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre platinossomose. E pelo fato, né, desse platinossoma, desse verme estar ali nos ductos biliares, os ductos biliares eles ficam inflamados cronicamente, né, gente? Então tudo que é crônico é gatilho para dar BO. Né? Então é o que os estudos falam, né? A platinossomose ela pode ser um dos gatilhos aí para que haja o colangiosarcoma. Não só esse verme de ductos biliares, mas também outros vermes intestinais, tá, gente? Outros vermes intestinais também podem ser gatilhos. Ou qualquer outra doença ali, né, que fica com aquela inflamação crônica ali nos ductos biliares, algum problema de bile, de vesícula biliar, né? Pode ser gatilho também, tá? E também os estudos falam que esse câncer ele é mais incidente em pacientes que são castrados. Mas segura essa informação que lá na frente a gente vai debater um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos começar aqui com um relato de caso dessa princesa. Essa aqui, gente, é uma imagem de uma tomografia computadorizada de uma cadelinha de 12 anos de idade, da raça German Shepherd, né, que é o pastor australiano. Ela tinha 27 quilos. Tá? E ela foi no médico veterinário para fazer um check-up, né? Um check-up de rotina. O português tá maravilhoso. Um check-up de rotina, né? E aí, na ultra, essa aqui não é ultra. Na ultra, eles viram uma neoformação, um negócio esquisito ali pelo fígado, né? E aí decidiram fazer a tomografia computadorizada. Tá aqui, isso aqui é a imagem da tomografia computadorizada, tá, gente? Essa parte amarelona aqui do lado esquerdo, né, essa imagem aqui, é a tomografia computadorizada com contraste e do lado direito é sem contraste. E aonde está a seta verde é a neoformação que viram, né, gente? A gente vê uma imagem dessa aqui já dá susto, né? Que diabo é isso? Né? Dá palpitação. Aí, além dessa formação sinistra aí no fígado, também viram, né, vários outros tumorizinhos ali, nódulos no baço, né, e um no fígado, no lobo esquerdo, né? Então, tava uma neoformação estranha no fígado. Aí já tem outras massas, né, em outros lugares. Os artigos falam pra gente que o colangiosarcoma ele é extremamente agressivo, né? E aí fizeram uma laparotomia exploratória, né, abriram a cadelinha para tirar pedacinhos ali e pegar as peças, né, e encaminhar para o histopatológico. E o histopatológico confirmou ali, né, que as células que viram eram compatíveis com colangiosarcoma,
né, gente? Então, diante de todo esse cenário, começaram o tratamento com o Visco Album, tá? Começaram o tratamento com o Visco Album. Eu vou mostrar pra vocês, gente, agora aqui no próximo story, como que o Visco Album desacelerou os tumores, tá? Principalmente o primeiro nódulo do fígado, tá? Tá aqui a tabela, usem a fé, tá bom? Pra ler isso aqui junto comigo, tá bom, pessoal? Eu falei ali, né, agora no story anterior, né, de um tumor no fígado, no lobo esquerdo, tá, gente? É pulmão, tava escrito lá, vocês viram na imagem, né? É pulmão, tá? Então, ela tem nódulos ali, né, no fígado, ela tem nódulos no baço e ela tem um nódulo no pulmão, né, no lobo esquerdo. Mas na minha boca saiu o fígado, mas é pulmão, tá? Corrigindo aqui. Tá bom? Então, o tratamento Visco Album, ela tava no Visco Album, ela estava na cromoterapia, ela estava na autohemoterapia, né? A colega aplicava o próprio sangue da paciente, né? Ela se pegava o sangue da paciente e injetava, né? Aplicava nela mesma. E a cadela também estava na dieta cetogênica, tá? Então ela estava aí submetida a esses 4 tratamentos. Vamos focar aqui aonde está escrito, né? Liver Nodule 1. Que foi aonde o Visco Album, né, e o restante dos tratamentos, né, viu-se mais efeitos positivos nesse primeiro nódulozinho aqui do fígado, tá? Então, vocês estão vendo que essa tabela, ela vai de outubro de 2016 até maio de 2017, tá? Até maio de 2017. Então, vamos lá. Outubro de 2016. Então, nós temos ali, né, 38,69 centímetros quadrados, tá, gente? São as mensurações de todos os lados da neoformação, tá? Que totalizou nesses 38,69, tá? Então, em outubro estava 38,69, a paciente não foi submetida a tratamento nenhum em outubro, tá? O tratamento dela só começou em novembro, então até novembro, olha o tanto que já tinha crescido, de 38,69 foi para 63,64, muito rápido. Muito rápido. Agora, olhem aqui, de novembro de 2016 até janeiro de 2017, olha o quanto que cresceu. De 63,64 foi para 72,21. Então, passaram-se o quê? Novembro, quando começou o tratamento, né? Novembro, dezembro, janeiro. Passaram-se 2 meses só. E cresceu só um pouco, de 63,64 foi para 72,21. É como se tivesse andado uma casinha, entendeu? Se a gente comparar com outubro e novembro, né? Olha quantas casinhas que aumentaram, né? Vamos arredondar o 38,69 para 40, né? 40, 50, 60, né? Que parou no 63,64. Então, 2 casinhas em um mês, né? E em 2 meses, ali só uma casinha que cresceu, tá? Só para ficar mais fácil o entendimento. Tá, gente? Então, cresceu, mas devagar. Cresceu muito devagar, tá? E aqui, vamos lá. Janeiro de 2017 a fevereiro, né, de 2017, passou um mês. Só passou um mesinho. E olha o número que tá em fevereiro. Mesma coisa. Então, eles conseguiram estagnar, né? O tumor não estava mais crescendo. Não cresceu mais o tumor. E isso, Visco Album, né, dieta cetogênica e os outros tratamentos de suporte ali, né? Mas olha só como estagnou, onde vocês estão vendo em linha verde. Isso aqui, gente, é sucesso. Isso aqui é um sucesso. Isso aqui é uma esperança promissora, entendeu? De que num futuro, aonde deve-se ter mais estudos, né, a gente pode conseguir uma coisa, assim, incrível, fantástica, espetacular com relação ao Visco Album. Entendeu? E aqui, entre fevereiro a maio, o tutor teve que parar o tratamento. Por quê? Porque ela estava tendo alguns problemas respiratórios, né? Então, eles pararam. E vocês viram que quando pararam, o tumor começou a crescer. Então, de 72, né? De 72,21 foi para 99. Num período de 3 meses, de fevereiro, março, abril, maio. Num período de 3 meses. Olha quantas casinhas cresceram num período de 3 meses. Se a gente for comparar lá no começo, né, outubro, novembro de 2016, em um mês cresceram-se 2 casinhas, né? E agora aqui, fevereiro a maio,
né? 3 casinhas, né? Arredondando para 100 ali, onde vocês estão vendo aqui na tabela. Ainda assim, cresceu devagar. Então, é isso que esse estudo que vocês que a gente acabou de esmiuçar aqui, estava querendo dizer. Gente, nesse câncer aqui, o tumor cresceu, mas ele cresceu muito devagar, tratando com viscoalbo, tá? E lógico, o restante lá, mas o principal, viscoalbo, tá, gente? Então, a conclusão desse estudo aqui foi que a gente vê realmente uma eficácia, a gente vê resultados satisfatórios. Por exemplo, pacientes que têm hemangiosarcoma, gente, se vocês estiverem escutando barulho, é o Miguel que tá aqui do lado do microfone ronronando, tá? Pacientes que têm hemangiosarcoma, depois do diagnóstico, né, quando eles têm um diagnóstico, eles vivem ali entre 2 a 6 meses, né? Então, nesse caso aqui, como essa paciente usou o viscoalbo, né, e outros tratamentos, né, coadjuvantes, ela viveu 11 meses, né, depois do diagnóstico. Aí isso aqui não entendeu? Então, a gente tá vendo que funciona, né? Tem evidências fortíssimas de que funciona. E o tutor estava falando, né, que a paciente, ela estava, durante o tratamento, brincando, correndo, tendo sua vida normal, sem sinais de desconforto ou dor. Agora, vamos ao segundo trabalho, tá? Vocês viram ali, gente, que eu só falei do primeiro trabalho, já deu esse monte de tempo aqui, entendeu? Então, não dá pra me falar de todos os trabalhos do planeta Terra. Então, eu pego os principais, assim, que eu acho, assim, os mais interessantes, tá? Então, vamos aqui. Terapia com viscoalbo, esse aqui é o segundo. Terapia com viscoalbo para tratar linfoma em felino com FIV e FeLV, tá? Relato de caso 2021, né? Linfoma é um câncer, né? O linfoma, ele é um câncer de linfonodo, né, gente? Aqui, né, o sistema linfático tem um monte de castinho de uva, um monte de bolinha, né? Então, são nessas bolinhas aí, né, nesses linfonodos, que quando é acometido por um câncer, a gente chama de linfoma, tá? E a gente sabe, gente, que hoje, né, os trabalhos acadêmicos falam pra gente que vírus, né, da FIV, da FeLV, né, principalmente da FeLV, eles são ótimos indutores de linfoma. Tá? Então, vamos ver o que o viscoalbo fez com esse paciente. Então, aqui nós temos uma imagem, tá, de um gatinho de 4 anos de idade, positivo para FIV e FeLV. O histórico dele era de que ele não conseguia comer, estava inapetente e com muita dificuldade de respirar. Tá? Na avaliação, ele estava desidratado, os linfonodos submandibulares estavam infartados, ulceração no palato mole e esse nódulo aí que vocês estão vendo sinistro na cavidade oral. Tá? Com isso, foi feita a biópsia e o encaminhamento para o histopatológico e fizeram um tratamento dentário também, porque viram que alguns dentinhos ali estavam feinhos. O resultado da biópsia foi conclusivo para linfoma. Foi feito tratamento apenas com viscoalbo diariamente, com outros tratamentos de... Quando eu falo assim, gente, tratamento de suporte, tá vomitando, aí dá antimédico. Tá com diarreia, aí dá probiótico. Tá desidratado, aí dá. Então, esses tratamentozinhos de suporte. Mas, assim, o real e oficial, o tratamento principal foi só com viscoalbo. Então, gente, vocês estão vendo aqui que nessa figura aqui foi no começo do tratamento. Essas figuras aqui de baixo, tá? Essa letra A aqui foi com 7 dias de tratamento com viscoalbo. Bom dia. 7 dias de tratamento com viscoalbo. E na letra B, né, filho? E na letra B foram depois de 14 dias. Olha o tamanho do tumor, como diminuiu. Não diminuiu, gente? Vocês estão vendo que diminuiu, né? Pois é. Mas isso aqui é um relato de caso, né? Isso aqui é um relato de caso. E eu falei pra vocês que pra ciência pegar e não, funciona, é assim mesmo, não sei o quê. Os trabalhos precisam ser cegados, randomizados, com ensaios clínicos, com grupos de animais, para fazer comparações entre a medicação que está sendo testada e placebo, né, ou nada, e o placebo e a medicação. Então, tem que ter essa parafernália acadêmica toda, né? E tá certo. E por que eu tô falando isso, gente? Porque por mais que eu fale aqui para vocês, né, que eu mostre aqui para vocês, 50 mil relatos de caso dizendo aqui para vocês, olha, vocês estão vendo como é que tá dando certo? Olha como o tumor está diminuindo. Mas é um relato de caso. Tem que ser aquele método que eu já expliquei pra vocês, né? Cegado, randomizado, lá. Tem que ser daquele jeito lá. Eu não achei, tá, gente? Eu não consegui achar. Eu procurei. Entendeu? Então, se o colega tiver aí, randomizado, lá. E se tem, com certeza deve ter, né? Se eu achei só um, gente. E foi assim, precisa-se demais. Todos falam isso, né? Mas esse estudo que eu achei, randomizado lá, ele diz, gente,
né, precisa de mais estudos. Foi tipo assim, sabe? Então, assim, se tiver muitos relatos de caso, beleza, eu tô conseguindo ver, mas não é o bastante pra academia. Pra academia tem que ser daquele método lá. E se tiver uns 10, uns 20, randomizar lá, ainda é pouco. E se tiver ali uns 50, uns 500 trabalhos desses, mas com 10 animais, com 5 animais, também é pouco. Tá vendo, gente? Né? Que irrita. Dá um ódio, né? Ai, gente, que frescura. Mas tem que ser assim. Entendeu? Porque quando você toma o seu antibiótico, funciona, não funciona? Você morre? Você não morre. A esmagadora maioria, né? Antibiótico funciona. Quando você toma só de pirona, não dá certo? Né? Por quê? Porque teve essa chatice. E precisa ser assim. Entendeu, gente? Então, é o que eu falo pra vocês. A ciência, ela aceita. Tipo isso. Entendeu? Aceita. Ah, fica aí louco sozinho. Aceita. Tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, né, o tutor, ele viu que o animal realmente começou a ter uma melhora, acabou, o negócio foi diminuindo, né, com certeza o felino, ele vai melhorar. Então, esse gatinho, ele tava melhorando com as aplicações, como vocês viram aqui, só que o tutor, ele viu que tava melhorando, né, e aí ele parou o tratamento. Entendeu? Não é pra parar, gente. É claro, não tô falando daqueles tutores, olha, eu precisei parar porque eu não tô conseguindo manter. Isso é uma outra enfermaria. Eu não tô falando disso. Eu tô falando daquele tutor que, eu vi melhorar, não vou dar mais. Mas por que, senhor? É câncer, tem que continuar. É nesse sentido que eu tô falando, tá? Então, após essa pausa, o tutor voltou. Bom dia. O tutor voltou com as aplicações, né? Com certeza esse tutor aqui, já tô brincando aqui, mas com certeza esse tutor aqui, né? Às vezes não dá pra manter, ele para ali, mas depois volta. Né? Graças a Deus ele voltou. Voltou com as aplicações por mais 60 dias e as lesões da boca desapareceram completamente. Esse gatinho ficou bem por 36 meses após o diagnóstico, tá? E ele acabou morrendo de uma outra coisa, gente. Não foi nem de linfoma, nem de febre, de nada. Ele morreu de insuficiência renal, né? No estadiamento 3 ali. Foi de insuficiência renal que ele morreu, não foi nem do câncer. Tá? E aí? Visco o álbum, gente. E aí, funciona ou não funciona? Fortes evidências de que funciona. E graças a Deus aí no Brasil é muito mais available, né? Aí do que aqui. Né? Aqui, gente, eu trabalho com medicina preventiva. Porque aqui é remédio. Remédio puro. Sabe o que é puro? Entendeu? Um chá, uma erva, um suplemento. Tem aqui, mas não. Tá triste? Toma remédio. Tá feliz? Toma remédio. Hoje estou cansada, chateada, toma remédio. Minha mãe disse não, toma remédio. Que tudo é remédio, não tem outra coisa, tudo é remédio. Gente, essas pausas que eu dou, tá? É por causa disso aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó o abuso que eu sofro aqui dentro de casa. Vocês estão vendo? Ó o bafinho, gente, bafinho de peixe podre. Aqui, derrubando tudo, gente. Entendeu? Derrubando. A mãozinha, mamãe, a mãozinha. Estamos na pausa, gente. Vamos fazer uma pausa aqui. Ô, Miguel. Mamãe ama você, meu filho, mas você faz abuso psicológico com a mamãe. Bom, gente, vamos ao terceiro estudo aqui, relato de caso, tá? Isso aqui é um trabalho com tratamento de Visco álbum em um cãozinho com carcinoma epidermoide, tá? Squamous cell carcinoma, que é o que a gente chama aqui. Jack, meu cachorrinho que eu trouxe do Brasil, né, já faleceu, ele teve carcinoma epidermoide. O carcinoma epidermoide, gente, ele não precisa dar só em pele aqui fora, tá? Pele aqui do lado de fora. Ele pode dar, tá? Daqui do lado de dentro também, tá? O Jack, ele teve carcinoma epidermoide, fizemos a biópsia, tudo direitinho, mandou pro histopatológico e deu carcinoma epidermoide na gengiva dele, tá? Explodiu, foi um horror. Até hoje eu não sou muito preparada ainda para falar sobre o caso dele, mas eu vou falar, tá? Então, esse paciente aqui, ele fez o tratamento com o Visco álbum, tá bom? E qual é a causa, gente, do carcinoma epidermoide, né? Sol, principalmente para aqueles animais que são brancos, amarelos, pacientes que têm pelagem muito clarinha, tá bom? E pacientes que têm o pelo muito curto, pelagem curta, lógico, com a pele clara, porque a maior causa disso, né, são os UV lights, né, que são os raios
ultravioletas, entendeu? São os raios ultravioletas do sol. Então, essa é a principal causa de carcinoma epidermoide, tá? Os dermatologistas aí cansam de pegar isso aí é rotina, tá? E também pode estar relacionado com queimaduras ou pacientes que têm doenças inflamatórias crônicas, gente. Então, olha, entendeu? Então, aqui, já nessa imagem aqui, vocês estão vendo, né? Isso aqui que é carcinoma epidermoide, tá? Então, isso aqui é uma cadela de 9 anos de idade, da raça Pitbull, de cor branca, pesando 29 quilos. A queixa clínica era de lesões ulcerativas na barriga que nunca saravam, tá? Então, foi feito o diagnóstico, né? Deu carcinoma epidermoide. Ela fez quimioterapia, mas sem sucesso. E aí, foi tratar com viscoalbo, tá? Intravenosa. Ela fez intravenosa e mais a dieta low carb, tá bom? Então, começou o tratamento e essas imagens aqui que vocês estão vendo, então eu vou deixar bem aqui a primeira imagem, né, de como que os colegas pegaram no primeiro atendimento com ela. E essas duas imagens aqui, letra A e letra B, foram depois das aplicações de viscoalbo, tá? Então, a cadela voltou para uma avaliação, né, nessa foto aqui fizeram já uma aplicação, né, e aí a cadela voltou para uma avaliação e uma nova aplicação de viscoalbo foi feita, né, e depois viu-se uma outra aparência, né, como vocês estão vendo. Letra A são como as lesões ficaram depois de 7 dias, tá? E a letra B foram como as lesões ficaram depois de 14 dias, tá, gente? Então, aqui eu vou dizer que não funciona. Funciona, lindo. Funciona, tá? Acho que isso aqui é até mais um estímulo para os acadêmicos pegar e ficar fazendo mais estudos. E essa foto aqui, C e D, né, depois de 21 dias de tratamento. Tá, gente? Depois de 21 dias de tratamento. Olha só, quase fechando tudo, né? Praticamente fechado. O tutor relatou que o animal estava mais alegre do que antes, né, gente? Então a gente tá vendo ali que mexe com o humor, mexe com a qualidade de vida, o animal volta a ter apetite, ele volta a ter a rotina que ele sempre teve, né? O animal estava mais alegre do que antes, seu apetite havia melhorado. Ela também voltou a brincar com os outros animais da casa, o que não acontecia há meses. Então, o viscoalbo, ele parece que ele não pega só as células específicas tumorais, né, para regredir, para destruir ou para desacelerar, né, o crescimento, mas também mexe com todo a parte, né, a parte emocional, né, a parte do apetite, mexe em outras searas aí do animal, né, que em outros tratamentos, né, os convencionais, quimioterapia, rádio, a gente vê muitos efeitos colaterais, né, e com viscoalbo, nesse nível não acontece. Esse paciente foi acompanhado durante todo o período de cicatrização da lesão. Após a cicatrização da lesão, o tutor não quis mais continuar o tratamento. Então, gente, às vezes, quando o tutor ele vê que o animal está melhorando, aí para o tratamento. Se a gente está falando de câncer ou de alguma doença crônica, o tratamento não pode parar, tá? De novo, eu entendo que às vezes tem que parar, porque a pessoa não consegue mais manter, né? Tudo é dinheiro, gente. Não vem com esse negócio, dinheiro não é tudo. Assim, realmente não é tudo, mas assim, é quase tudo, tá? Porque sem dinheiro você não trata. Você não consegue tratar, tá? E aí, o tutor não quis mais continuar, aqui tá dizendo que não quis, né? Ele não quis mais, né? Não é porque não pôde, sei lá. 6 meses após a cicatrização, o que é triste, né? A gente vê que tá melhorando e tudo mais, e aí o tutor simplesmente, não, já tá melhorando, não quero mais não. Né? Aí dá ranço. Bom, anyway, esse paciente, gente, eu tenho que me controlar. Esse paciente aqui, ele foi diagnosticado com osteosarcoma, né? Então, aí ele acabou sendo eutanasiado. Então, vocês estão vendo aqui, gente, que às vezes, durante o tratamento, o paciente nem tá morrendo daquilo que ele foi diagnosticado. Ele já foi morrer de uma outra coisa, como aconteceu com o gatinho e agora como aconteceu com essa cadelinha. Né? O gatinho morreu de insuficiência renal, tinha lá linfoma, né? Nem morreu de linfoma. Essa cadela aqui, né, ela foi diagnosticada com carcinoma epidermoide, foi tratada, né? Mas aí apareceu um outro câncer, um osteosarcoma, então ela nem morreu daquilo que ela foi diagnosticada. Então, vocês estão vendo que o viscoalbo, ele dá uma qualidade de vida para o paciente. Ele aumenta a qualidade de vida do paciente, justamente porque ele desacelera o crescimento do tumor. Em alguns casos, ele até destrói realmente o tumor, né? Aumentando a qualidade de vida, o tempo de vida, né, do animal. Não só o tempo, mas um tempo com qualidade, tá? Esse estudo aqui, gente, o que é esse estudo? Isso aqui é um tratamento com viscoalbo, né? O estudo, tratamento com viscoalbo, sobrevivência de uma paciente diagnosticada com carcinoma de células hepatóides, relato de caso de 2024. Carcinoma de glândulas hepatoides, gente, é um tumor, né? Um câncer que dá ali no períneo, entre o ânus, né? E o saquinho, ou entre o ânus e a borboletinha, é ali no períneo, tá? Então, carcinoma de glândulas hepatoides é isso aí.
Esse câncer, gente, ele pode dar em pacientes, né, a prevalência, né? Pode dar em qualquer, mas a prevalência é de que sejam machos, entre 7 a 14 anos, tá? E não castrados. Lembra que eu falei pra vocês? Olha, naquele tumor lá, o primeiro que eu falei, né, de colangiosarcoma, geralmente dá em pacientes que são castrados. Esse aqui, né, de glândulas hepatóides, carcinoma de glândulas hepatóides, geralmente dá em pacientes, né, que não são castrados. Então, por que eu falei segura essa... Por quê, gente? Porque não adianta ficar brigando, querendo provar quem tá certo, quem tá errado, se a castração dá câncer, se o animal inteiro dá câncer. Vocês estão vendo que os dois, castrado ou não castrado, o animal ele pode ter câncer, gente. Entendeu? É a mesma briga besta com relação à ração e alimentação natural. Pode ter câncer nas duas coisas. Mesma coisa, a pessoa, nossa, aquela pessoa faz exercício, só come vegetal, é vegetariano, vegano, sei lá o quê. Entendeu? Toma suplemento, perfeita. Aí morre de câncer. Gente, câncer é multifatorial. É claro que se der pra gente evitar as comidas ruins, fazer um exercício, entendeu? Tentar o próximo, o mais ideal ali, perto de Nárnia, a gente faz, se a gente conseguir, né, e der. Mas mesmo a gente, Nárnia, acontece. Então, é só para não ficar essa briga ridícula de fla-flu. Não, porque castração, eu vejo médicos veterinários em embate tão inúteis, dizendo que a castração é a maldição da terra, ou outros falando, não, que o animal inteiro deixa, ele inteiro mesmo, entendeu? Que também é a maldição da terra. Ninguém tem que nada. E essa decisão de castrar ou não castrar cabe ao tutor. Você vai orientar. Olha, se você castrar, vai dar bom ou vai dar ruim. Se você não castrar, vai dar bom, vai dar ruim do mesmo jeito. Aí o que você quer, minha linda? O que você quer? Aí o tutor vai dizer, não, doutor, eu acho, né, entre os prós e os contras ali, e pelo contexto da obra, o estilo de vida que meu animal leva, a minha rotina, da minha vida, eu acho que castrar é melhor. Eu acho que não castrar é melhor. Tá bom, gente? Então, essa imagem aqui, já vamos começando aqui com a imagem. Aqui o perino de um cão de 11 anos de idade da raça Shih Tzu com queixa de um aumento na região do períneo. Então, vocês estão vendo que é uma lesão ulcerativa, né? Gente, lesão ulcerativa, vai fazer biópsia. Não tá sarando, vai logo, tá? Tutor disse que ele tinha feito uma biópsia e constatou, né, esse câncer aqui, tá? Carcinoma de glândulas hepatóides, e o veterinário havia falado em cirurgia. O tutor fez a cirurgia para a retirada dessa lesão com margem de segurança e ele foi castrado, tá? Dentro de um mês, a mesma lesão cresceu no mesmo lugar, tá? Foi encaminhado pelo oncologista, para o oncologista, né? E o mesmo disse que deveria fazer a retirada e mais a eletroquimioterapia. Após um mês, o paciente começou a ter os efeitos colaterais da quimio, com vômitos, diarreias e apatia. Então, o tutor decidiu fazer o tratamento com Visco Albo. Gente, então a maioria desses tutores, quando eles passam ali para o Visco Albo, a maioria, tá? É porque o tratamento convencional teve efeitos colaterais, assim, muito ruins. E tem alguns tutores que, a princípio, não quer nem tentar o tratamento convencional. Já vai logo para o Visco Albo, tá? Gente, só para deixar claro aqui, tá? Eu não tô demonizando o tratamento convencional, tá? Ele é muito útil, tem efeito colateral, o animal fica só o pó, né? E fica acabado por causa da quimioterapia. Mas se esse é o preço que tem que pagar para cura, e às vezes tem animais que são curados com a terapia tradicional, convencional, então não tem para que eu ficar demonizando, tá? Não tem para quê, gente? Nada, até a página 2, né? Claro. Né? Mas no assunto que a gente está falando aqui, não tem que demonizar. Não tem que demonizar ração, não tem que demonizar arroz, não tem que demonizar leite, não tem que demonizar tratamentos convencionais, não tem que demonizar a indústria farmacêutica, né? Então, às vezes eu fico vendo, não vou nem entrar no assunto, mas tá bom, gente, olha, eu me irrito sozinha aqui. Então, vamos lá, ele fez o tratamento com Visco Albo e esse aqui foi o resultado. Olha só, gente, que lindo esse antes e depois, né? O animal ficou estável e perfeito por 6 meses. Aí as lesões começaram a querer voltar, né? E aí os médicos ajustaram as doses e as frequências. Após 3 meses, foi feita uma nova avaliação e os médicos viram a região intacta e na ultra não viram nenhuma estrutura. Estava tudo limpo. O paciente ficou bem, sem novas lesões, por um período de 18 meses.
O trabalho diz que após isso, ele continuou com seu monitoramento de rotina, né? E até o fechamento deste artigo, ele estava bem. Então, gente, né? Fortes indicações, fortes evidências, né, de que o viscoálbum sozinha ou com outras terapias, químio, rádio, whatever, né, funciona, tá? Eu já tô recebendo mensagens aqui de vocês dizendo que vocês fizeram tratamento de viscoálbum com os animais de vocês e o animal ficou super bem, né? Vou fechar meus olhos para isso aqui? Não. Só se eu for cega, né? E eu não sou. Então, gente, esse foi o nosso assunto de hoje, a nossa conversa. Espero que vocês assistam com bastante atenção, considerem, né, as coisas que eu falei aqui, absorve o que for bom e o que for ruim. Pode ficar à vontade para discordar, para debater, para dizer que tudo que eu falei aqui não tem nada a ver. Né, gente? Tá tudo certo, tá? Acho que num momento como hoje, discordar tá parecendo que é crime, né? Vocês viram aí o que aconteceu com... deixa pra lá. Né? Mas tá uma comoção aqui nos Estados Unidos por causa do Charles. Charlie Kirk. Né? Deus o tem. Vou deixar 3 trabalhos aqui pra você. Tá vendo? É muito trabalho, gente. Então, eu vou deixar 3 trabalhos aqui pra vocês pesquisarem, tá? Que tem ótimos resultados satisfatórios do tratamento com viscoálbum, tá, gente? Então, vocês estão vendo aqui, né, tratamento com resveratrol, tratamento com mebendazol, né, junto com o viscoálbum. Olha só, gente. Eu acho que é isso, tá? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana pra vocês. Responsabilidade, tá? Cuidado, pra gente poder se ver na próxima. Tá bom, gente? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.